Então vamos lá então. A lista que eu coloquei está aqui, a gente vai discutindo devagarzinho o que a gente estava estudando. Vamos lá. Para a primeira questão. A questão falava o seguinte, ó. Um torcedor de futebol... Só um minutinho que alguém chegou aqui. Vamos lá. Um torcedor de futebol, durante uma partida do Campeonato Brasileiro de 2015, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar diversas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutar é maior do que a força que a bola exerce sobre o pé do jogador. O que vocês acham? Eu acho que é falsa. Por quê? Porque a força tem a mesma... Por que é? Porque a força tem a mesma intensidade. Exatamente, né? É a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Se eu estou exercendo uma força sobre a bola ao chutar ela, essa força é a mesma que a bola está fazendo sobre mim, certo? Essa força é a mesma para nós dois, para mim e para a bola, certo? É só ação e reação. Tranquilo? Então essa aqui está errada. Vou colocar um xizinho aqui. A energia da cinética da bola em movimento é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. O que vocês acham? Nessa eu fiquei um pouco em dúvida. Tá, vamos lá. Vocês lembram o que é uma energia cinética? Como é que eu calculo uma energia cinética? Lembra não? Ela dá aula lá que eu estava conversando com você sobre energia cinética, energia potencial. Nada, nada? Não lembro muito bem, não. Vamos voltar lá. Eu acho que eu tinha colocado para vocês aqui. Ó. Cadê? Acho que é a lista de energia. Tá, beleza. Depois eu pego aqui para vocês, mas vamos lembrar. Energia potencial a gente tinha falado que era a massa vezes a gravidade vezes a altura que um corpo está, certo? Isso é energia potencial, certo? Por exemplo, uma bola caindo de um prédio de uma altura h. A energia potencial que ela vai ter vai ser o quê? A massa dela vezes a altura que ela está do chão vezes a gravidade. Já a energia cinética ela vai depender de duas coisas. A energia cinética ela depende da massa do meu objeto e da velocidade que ele está. Certo? Depois vocês pegarem as últimas aulas que eu postei, vou lembrar que a formulazinha que a gente usa para energia cinética é mv2 sobre 2. Certo? Então, ela é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética da bola em movimento é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade? mv2 sobre 2. Então, a energia cinética é proporcional a v ao quadrado. Então, a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. Ficou claro? Porque é igual a mv2 sobre 2. Certo? Deixa eu colocar aqui só para a gente lembrar. Então, tem que é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. O E, que é a energia cinética, varia com a velocidade ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui está certa. Ok? Vamos para a terceira afirmativa que está aqui. Se em determinada jogada da partida a bola cair verticalmente de uma altura, a energia potencial em relação à Terra será diretamente proporcional ao quadrado de sua altura. O que vocês acham? Essa eu não sei também, não. Eu fiquei com dúvida nessas duas alternativas. Mas eu acabei de falar a resposta para vocês. Nessa de cima eu já tinha falado a resposta dessa aí também.
que eu acabei de falar da energia potencial? Que ela vai ser diretamente proporcional à altura. Que é energia massa vezes gravidade vezes altura. Exatamente. Então, energia potencial é E, vai ser igual. Energia potencial, deixa eu colocar um P aqui para a gente diferenciar. Vai ser igual a M vezes G vezes H. Então, a energia potencial em relação à Terra será diretamente proporcional ao quadrado da altura? Não, né? Porque ela é proporcional à altura só, não ao quadrado da altura. Certo? Ficou claro, gente? Ficou assim. Então essa aqui está errada. Vamos lá. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que por sua vez é novamente alterada quando a bola se choca contra a rede. Está certo ou está errado? O que vocês acham? Eu acho que tá certa, porque quando você vai chutar a bola, você passa. Tipo assim, você tá fazendo uma força nela, e depois quando a rede barra ela, é como se fosse tipo um atrito, não é? Sim, é como se fosse uma força que está parando ela. Exatamente. Uma força que está indo contra o movimento. Se é uma força que está indo contra o movimento e a outra força está indo a favor do movimento, então vai ter uma aceleração. Se tem uma aceleração, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está aumentando no primeiro caso e diminuindo no segundo. Certo? Então, como a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é o quê? É igual a massa vezes a velocidade. Se a velocidade dela está mudando, então a quantidade de movimento está mudando também. Certo? Então essa aqui está certa. Então eu achei o quê? Eu achei falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então a gente achou aqui que é a letra C. Ok? Alguma dúvida sobre alguma coisa que está sendo falada nessa questão, gente? Qualquer coisa pode falar, que eu explico de novo. Não? Tranquilo, Daniel. Tranquilo, né? Vamos para a segunda aqui, então. A segunda. Em um experimento de laboratório, uma massa de massa desprezível, inicialmente comprimida, é liberada e, ao distender-se, empurra um carrinho ao qual está presa e uma caixa apoiada sobre ele. Antes da distensão da mola, o conjunto estava em repouso. Então aqui ele está em repouso, certo? Esse carrinho não está movimentando, não tem nada acontecendo com ele. Quando a caixa perde o contato com a mola, a sua velocidade tem módulo V em relação ao solo. Então, quando a caixa está saindo aqui perde contato com a mola, quando ela já está com uma velocidade, ela está com uma velocidade V em relação ao solo. Ok? Com isso, com a quantidade de movimento, aquela coisa que a gente já conversou, o que vai acontecer com esse carrinho? Ele vai andar para frente. Certo? Porque se aqui antes ele estava com um movimento, ele estava parado, estava em repouso, a quantidade de movimento total aqui depois, ela tem que ser zero. Eu não estou falando que a massa vezes a velocidade da caixa tem que ser zero ou aqui tem que ser zero. Não. Eu estou falando que a soma desse movimento da caixa mais o movimento do carrinho tem que ser zero. Ok? Porque a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento final, depois. Ok? Ação e reação. Se eu estou aplicando uma força nessa caixa para cá, essa caixa também está aplicando uma força aqui no meu carrinho. Certo? Então, o que eu estou impulsionando para um lado, eu estou impulsionando para o outro. Então, a força resultante total do meu sistema aqui, ela é zero. Ok? Se ela é zero, então a quantidade de movimento aqui ela tem que se conservar. Beleza? Desprezando todos os Daniel, Oi. aí no caso, se for zero, não vai ter movimento nesse carrinho, né? Vai ter movimento, eu preciso de movimento nesse carrinho. Mesmo sendo zero, você falou que a parte final ia ser igual à inicial? Tipo assim, antes ele estava lá em repouso. Exatamente, aqui ó. Vamos ver. Qual que era a formulazinha que a gente tinha? A gente tinha que força vezes o tempo é igual a velocidade inicial, vou colocar VI aqui, vezes a massa, menos V0 vezes a massa, ok? Ok. Beleza, até aí tudo bem, né? Eu Uhum. estou falando que essa força aqui tem que ser zero, Sim. ok?
Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que 0 vai ser igual a VI vezes M menos V0 vezes M. Beleza? Com Beleza. isso aqui eu tenho o quê? Eu tenho que o VI vezes M tem que ser igual ao V0 vezes M. Tranquilo? Isso aqui eu estou falando o Tranquilo. quê? Que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento Ah, final. sim. Ok? Então, mesmo a força sendo zero, eu posso conservar o meu movimento, né? A minha quantidade de movimento. Assim, 0 foi um valor que você colocou. Se você colocasse outro número, não ia ser igual a 0, né? Aí ia ser igual a zero. Eu ia ter um outro número aqui. Entendi. Beleza? Aqui o que acontece? Aqui eu estou falando que a velocidade disso aqui é o quê? É zero, né? Porque ele está parado, tem repouso. Sim. Então, vamos escrever isso aqui. Vamos escrever aqui embaixo. Deixa eu deixar separadinho. Qual que é a quantidade de movimento que eu tenho antes? Vai ser o quê? A massa do caminhãozinho vezes a velocidade do caminhãozinho. Mais a massa do caminhãozinho vezes a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Ok? Vou chamar isso aqui de Q inicial. Q. Ok? Quantidade de movimento inicial. Certo? Uhum. Inicialmente, qual que é a velocidade dos dois? 0. Zero. Então, o que eu posso falar do QI? Ele é igual a 0. Ele vai ser igual a zero. Ok? Uhum. Por aqui em cima a gente já viu que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Ok? Sim. Então a quantidade de movimento final ela tem que ser zero também. Sim. Certo? Então a quantidade de movimento final, vou colocar aqui, Q final, tem que ser igual a zero também. Se ela tem que ser igual a zero, vamos escrever igual eu escrevi na primeira linha aqui, para o que tem depois. Eu estou tentando achar o que é depois. Então o Q final vai ser igual ao quê? Vamos só ler essa segunda parte que a gente vai precisar dela agora. Desprezando todos os atritos e sabendo que a massa do carrinho sem a caixa é igual a 5 vezes maior do que a massa da caixa, o modo da velocidade adquirido pelo carrinho v em relação ao solo no instante em que a mola para de empurrar. Beleza, vamos tentar montar isso aqui. Eu tenho que a massa do carrinho sem a caixa é 5 vezes maior do que a massa da caixa. Sim. Então a massa da caixa eu vou colocar como M, ok? Uhum. E a caixa ela está com uma velocidade qual? Velocidade V, certo? Está falando aqui em cima. Vai ser igual. A massa aqui, ó, a massa do carrinho é 5 vezes maior que a massa da caixa. Então, ó, isso aqui não é igual não, isso aqui é mais. Então a massa da caixa eu vou colocar que é 5M. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora vai aparecer uma coisa que a gente precisa entender, que é o seguinte. O movimento da caixa está para um lado e o movimento do carro está para o outro. Sim. Certo? Então, se uma velocidade para um lado é positiva, a velocidade para o outro lado ela tem que ser o quê? Negativa. Certo? Uhum. Porque ela está no É. sentido oposto. Então, eu vou colocar como menos Vzão. Ok? Uhum. Beleza. Então, vamos resolver isso aqui. Então, eu vou ter que 0, que é a quantidade de movimento final que eu já tinha colocado que ela era 0. Certo? Vai ser igual a isso que eu escrevi aqui em cima, que é M vezes Vzinho, menos 5M vezes Vzão. Ok? Ok. Vou passar para o outro lado. Então, eu vou ter que 5M Vzão vai ser igual a M vezes Vzinho. Uhum. Ok? Eu tenho M dos dois lados. Eu posso fazer o quê? Dividir tudo por M. Sim. Certo? Então, eu vou ter que 5 Vzão. Opa. 5 Vzão vai ser igual a Vzinho. Então, eu vou ter... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, eu vou ter que Vzão vai ser igual a Vzinho dividido por 5. Ok? Para eu achar a resposta aqui, eu tenho 1 sobre 5. Quanto que é 1 sobre 5? Se eu dividir 1 dividido por 5, quanto que eu acho? 0,2. 0,2. 0,2, certo? Então eu vou ter que Vzão vai ser igual a 0,2 Vzinho. Isso me dá
a letra C. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Sobre alguma coisa que eu fiz aqui? Eu acho que vocês tinham que saber manipular algumas, né? Pra você chegar na resposta. Você tem que saber o que é uma quantidade de movimento, você tem que saber que você tem que conservar ela, e a partir disso você vai fazendo aos poucos. Mas eu achei legal essa questão. Hã? Eu achei legal essa questão. Ela é legal, não é? É interessante, é legal de você fazer. É uma ideia que é tranquila, que a gente sabe, é só conservar a quantidade de movimento, mas você tem que prestar bastante atenção em cada coisa que você está fazendo. Senão acaba que acaba dando errado. Alguma dúvida, gente? Não, né? Acho que não, né? Tranquila. Oi? Tranquilo, né? Vamos para 3. Determine a velocidade de recuo de um canhão de 2 toneladas que dispara um projétil de 6 kg a uma velocidade de 300 metros por segundo. Essa aqui já vai mais direto ao assunto. Ela só quer saber a velocidade de recuo do canhão. Ela deu tudo que você precisa saber. Vocês querem tentar fazer aí uns 5 minutinhos e depois eu corrijo? Ou vocês já fizeram ela? Vocês já fizeram? Eles não fiz, não. É só conseguir fazer. Vou tentar fazer aqui. Beleza, tenta aí fazer rapidinho. Daqui uns 5 minutinhos eu resolvo ela. Ok. Pois, Edu, ô, Daniel, pode fazer? Eu não consigo fazer ela, não. Conseguiu, não? Uh-uh. Vamos pensar aqui, então. Eu fiz. Você fez? O que deu aí? Fiz. 9. De todo mundo deu 9? O meu deu 0,9. 0,9. O seu deu 0,9 ou 9, Marilene? 0,9. 0,9. Ok. Vamos tentar fazer então. Aqui, ó. Velocidade de recuo de um caminhão de 2 toneladas que dispara um projeto de 6 kg a uma velocidade de 300 metros por segundo. Então cai na mesma situação aqui desse carrinho aqui disparando uma caixa. Certo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Inicialmente eu tenho o quê? Eu tenho 0, né? Porque está tudo parado. Eu quero saber depois quando ele dispara o projétil. Quando ele dispara o projétil, o que acontece? Eu tenho um projétil de massa M. Na verdade é 6 kg, né? Tá falando aqui que é 6 kg a massa do projétil. Vou colocar 6 kg. Vezes a velocidade dele. A velocidade dele está falando que é 300 metros por segundo. Sim. Beleza? Estou colocando Beleza. as unidades aqui pra gente ficar craque nisso aí. Mais o que? Eu tenho que ter a velocidade de recuo do canhão. Qual que é a velocidade de recuo do canhão? A velocidade de recuo do canhão é o que a gente quer achar. Vamos colocar então igual a V. Ok? Uhum. No caso, ela vai ser positiva ou negativa? Negativo vai ter contrário, né? Sentido contrário. Exatamente. Menos V. Vezes a massa dele. A massa dele é 2 toneladas. 2 toneladas é quanto? 2.000 quilos. 2.000 quilos. Isso mesmo. Então eu vou ter o quê? 2.000 vezes V igual 6 vezes 300. Isso aqui dá quanto? 1.800.
1.800. Muito bem. Então, o V vai ser igual... Opa, que foi com um zero a mais. Vai ser igual a 1.800 dividido por 2.000. Então, o V vai ser igual a 0,9. 0,9. Tranquilo, gente? Tranquilo. Mas, Tranquilo. Daniel, Tranquilo. Oi. quando tiver, tipo assim, tiver já em repouso, eu já posso colocar que a quantidade de movimento de um é igual à quantidade de movimento do outro? Tipo assim, direto ou não? Não, eu posso colocar que a quantidade de movimento de um é igual à quantidade de movimento do... Não, pera, você está falando que eu posso sair disso aqui, né? No caso dessa linha aqui. Fazer isso direto. Colocar que é igual. Se for essa situação, sim. Se eu tiver um indo para trás e o outro para frente, eles estiverem em repouso e um agiu sobre o outro, no mesmo instante. Aí sim. Uhum. Entendi. Se eu tiver uma quantidade, qualquer quantidade de movimento inicial, eu já não posso fazer mais isso, cara. Eu tenho que considerar a quantidade de movimento que eu tinha antes de ter começado o meu movimento. Ok? Uhum. Obrigada. Então, beleza. 3 foi também. Vamos para 4. Um peixe de massa 4m nada a 2 metros por segundo. Em certo momento, ele vê uma presa de massa m, vindo em sentido oposto a 0,5 metros por segundo. Determine a velocidade do conjunto após o movimento que a presa foi devorada. Após o momento em que a presa foi devorada. Eu não sei se vocês conseguiram fazer. Essa eu não consegui, não. Vamos tentar fazer ela junto então. Eu fiz. Você fez? Deu quanto? 1,5. 1,5? Vamos ver se deu certo. Vamos lá. Vamos fazer aquilo que a gente já fez. Então eu tenho um peixe, eles têm uma quantidade de movimento inicial, só que eu não tenho nenhuma força agindo sobre esses dois peixes, nenhuma força externa. Então eu posso falar que a quantidade de movimento inicial do meu sistema vai ser igual à quantidade de movimento final do meu sistema. Eu não tenho nenhuma força dissipativa aí, eu não tenho atrito, não tenho nada. Então vamos lá. Qual que é a quantidade de movimento inicial do meu sistema? Eu tenho o peixão aqui. Não, não vai ser 0 não. Porque o peixe ele tá vindo em direção a esse aqui. Ah, tá. Então, antes deles colidirem, dele comer, o peixão comer o peixinho, eles têm um movimento já. Eles já estão em uma velocidade. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o peixão de massa 4m, então 4m. Ah, é 2. É 2, não? É velocidade? Agora é a velocidade. Isso aqui eu já estava colocando a massa dele, que era 4m. Ah, tá. Ah, é verdade. Vezes a velocidade que ele tem. A velocidade dele é 2 2. metros por segundo. Ok? Mais o que? Eu tenho esse peixinho aqui. Ele tem uma massa m e ele está vindo em sentido oposto a 0,5 metros por segundo. Então eu tenho uma massa m vezes. E ele está com uma velocidade de 0,5. Só que isso aqui é o quê? Negativo, né? Porque ele está em sentido oposto. Opa. 0,5 metros por segundo. Certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Qual que é a quantidade de movimento final que eu tenho? Depois que a presa foi devorada, qual que vai ser a massa que eles têm? Vai ser a massa de um mais a massa do outro. Certo? Porque se o peixe grande ele tem uma massa de 4m, ele come um peixinho de massa m, depois que ele acabar de comer, ele vai ter uma massa de 5m. Certo? Não, mas eu tenho 0,5. Ah, não, eu confundi. Ah, tá certo. Eu Você tinha confundiu visto com a velocidade, né? 0,5 como confundi com você. Sim. Então Tá vamos lá. 0,5m vezes a velocidade que a gente quer achar. Uhum. Ok? Eu tenho massa aqui e massa aqui. O que eu posso fazer? Dividir tudo por m, certo? Uhum. Então vamos dividir tudo por m. Então aqui vai ficar o quê? 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 4 vezes 2 dá 8. Mais 0,5
no caso menos 0,5, né? Porque é negativo. Vai ser igual a 5V. 5M vezes V. Isso, só que aí o M a gente já pode cortar porque a gente dividiu tudo por N. Certo? Então vai ser o quê? V vai ser igual a 7,5, que é 8 de menos meio, certo? Sim. Dividido por 5. Quanto que é 7,5 dividido por 5? 5. 1,5. 1,5 metros por segundo. Muito bem. Ô, Daniel, acho que essa aí, acho que só o 5M que tinha que deduzir, né? O que você fala? Porque quando pergunta quanto que o peixão ia ficar de massa, depois que começar a presa, ia ficar assim, igual a 5M, né? Aí eu acho que essa Sim, parte complicou mais um pouquinho. sim. É uma informação que você tinha que deduzir. Sim, você tinha que pensar, ah, não, ele comeu o peixinho, então a massa dele vai aumentar. Você tem que somar as duas massas. Sim, exatamente. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Alguma dúvida a Sim. mais sobre essa matéria, gente? Não. Então, beleza. Deixa eu só parar a gravação aqui, depois eu vou postar para vocês.